Olá, eu quero trazer aqui uma explicação sobre o que os mercenários torcem o texto da Sagrada Escritura. Veja como os mercenários dizimeiros torcem o significado do texto como: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Esse texto está em 2 Coríntios, capítulo 2 e verso 17. Eu quero mostrar para vocês como os pregadores do sistema torcem o significado do texto: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com ares pretensioso e peito inchado pelo orgulho honesto de quem sinceramente pensa estar com isso defendendo a verdadeira causa de Deus, muitos crentes evangélicos têm nos encarado face a face com aspecto agressivo de quem está lutando contra o próprio diabo, gritando-nos: mas vocês não viram o que está escrito no Novo Testamento, que devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César? É claro que vimos. Sim, vimos. E não uma vez, mas muitas vezes. Só que nessa passagem, nada há que sirva para levar o cristão a carregar sobre si a imposição do dízimo. Pelo contrário, o que vemos nesse ensino do Senhor Jesus é outra coisa, que demonstra claramente a cegueira que o véu carnal da lei produz nos êmulos de Balaão metido a teólogos. Vamos estudar o texto completo que está em Mateus 22, versículo 15 a 22. E então descobriremos junto o que realmente está escrito ali. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos dos fariseus, juntamente com os herodianos, que defendiam a convivência pacífica dos oprimidos cidadãos judeus com seus opressores romanos, para lhe dizer: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Diz-nos, pois, qual é a tua opinião? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E trouxeram-lhe um denário. E ele lhe perguntou: de quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai a César, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Como você pode observar, ali é descrito mais uma das tantas ciladas
dos fariseus contra Jesus. Então, se você ler as escrituras nos evangelhos, você vai ver quantas armadilhas tentaram jogar para ver se pegava Jesus em alguma. E essa era mais uma delas. Em que consistia desta vez a cilada? Em fazê-lo cair em afirmação contra o regime tributário do imperador César. Se conseguisse, poderia abrir contra ele processo por sedição, ou seja, por levantar as multidões contra as leis de Roma, pois para isso trazia como testemunha os herodianos, que, no seu afã por defender a convivência pacífica com o Império Romano, estavam dispostos a testemunhar contra qualquer cidadão judeu que se pronunciasse contrário ao regime dominante de César. Jesus compreendeu a cilada, como diz, conheceu-lhes a malícia. Eles queriam que Jesus dissesse: não, na minha opinião, o que é lícito, não é lícito pagar tributo a César, mas somente a Deus. Se Jesus caísse na cilada dizendo algo parecido com isso, teria problema sério com a justiça romana. Com certeza, ele teria sido preso e sua vida ministerial na terra terminaria por ali mesmo. Mas Jesus não veio à Judéia para estabelecer um reino neste mundo, e nem para destruir o Império Romano que dominava sobre o seu povo judeu naquela época. Pois ele mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. Esclareceu ele diante dos governantes naquele tempo então. Pelo contrário, ele já dantes pregara pacífica submissão à vontade justa dos opressores romanos, quando dissera: ao que tirar a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, vai com ele 2. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Estas palavras registradas no Evangelho de Mateus são referência à atitude comum dos dominantes cidadãos romanos contra os dominados judeus. Estes viviam sob uma opressão implacável, contra a qual, antes da vinda de Jesus, levantaram-se alguns líderes pretendendo arrastar as massas à insurreição. Todos eles fracassaram sob o poderio militar de Roma. Mas Jesus não veio para desenvolver esse tipo de salvação. A sua missão salvadora era algo muito mais glorioso. E como é que Jesus saiu-se da cilada? Simples. Pediu uma moeda do império. Por que pedir uma moeda do império? Ora, porque a pergunta da cilada farisaica estava relacionada com o sistema de dominação do império. Eles queriam que Jesus se pronunciasse expressamente contra ou a favor das leis tributárias impostas desde Roma por César, o imperador. E com que se pagava tributo a César? É claro que com moedas emitidas por César. Por isso Jesus pediu a moeda do tributo. Até aqui, nada nessa passagem tem a ver qualquer coisa com uma suposta tentativa de Jesus estabelecer o dízimo na igreja cristã, que ainda nem existia. Trazida a moeda, Jesus pergunta-lhe: quem é a personagem a qual se rende homenagem
e reconhecimento de senhorio nela. De quem é esta efígie e inscrição? Disseram-lhe, de César. Então, dai a César as moedas do tributo que são dele. É como se Jesus dissesse, isso aí não é meu e nem do meu Pai eterno. Isso é dos reinos passageiros deste mundo visível. Deem isso aos seus donos daqui, que as emitiram para pagar aos que lhes trabalham. Meu pai não emitiu moeda nenhuma. Ora essa, vão tecer a sua cilada contra outro. Mas, e a Deus? O que daremos a Deus? Jesus antecipou-se a esta pergunta. Não esperou que a fizesse, porque sabiam que estava querendo fazê-lo tropeçar em palavras que ele dissesse. A Deus, deem a Deus o que é de Deus. Na verdade, ele lhes disse que as moedas eram de César, e que isso ele nada tinha contra dá-las a César. Fazia parte do sistema regido por ele e era ele, então a ele que deviam ser dadas. Já o de Deus não era essas moedas, ao que Jesus se referia como sendo de Deus, ou melhor, o que Jesus se referia sendo de Deus? Note bem que Jesus falava aos fariseus. Os fariseus eram o que? Judeus. E os judeus, do tempo de Jesus de Nazaré, estavam sob o regime da lei e profetas, conforme está nas Escrituras, né? Na Escritura, Lucas 16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Então veja bem, sob ela ministrou como profeta ao povo da lei, enquanto viveu a sua vida terrena na Judéia, antes de ir para a cruz. Por isto, o que é de Deus na resposta de Jesus era, nesse caso específico, tudo quanto a lei e profetas exigia do povo judeu, sobre o qual ainda vigorava, inclusive os 10 mandamentos, o pagamento do dízimo, o sábado, o sacrifício de animais, etc. Assombra-se ao leitor pelo nosso reconhecimento da inclusão do dízimo nas coisas de Deus? Nessa resposta de Jesus aos fariseus, escrita nesse livro de Mateus, que faz parte da coletânea a que chamamos de Novo Testamento, ela faz parte do Novo Testamento, mas ainda não é no Novo Testamento. Mateus ainda é Antigo Testamento. Jesus estava nessa época aí ainda vivendo sob a lei. A lei ainda vigorava. A lei só terminou quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, quando ele disse tetelestai. E Hebreus capítulo 9, verso 15 também fala que enquanto o testador está vivo, o testamento não vale. O testamento só entra em vigor a partir da morte do testador. Então, nesse tempo ainda que Jesus estava falando isso aí, nem a igreja existia ainda, né? A igreja só aparece em Atos capítulo 2. Não se assombre, de fato, estando Jesus e o povo judeu ainda sob o regime da lei do Sinai. Esse de Deus significa nada mais, nada menos que todas as exigências
que Deus fazia ao povo judeu através da mesma lei do Sinai, entre as quais uma das tantas era o pagamento do dízimo. Deviam ser de fato obedecida por eles, pois essa lei ainda estava em vigor até o momento em que Jesus lhe desse pleno cumprimento, morrendo na cruz por todos nós, os pecadores, os quais ela acusava e sentenciava à morte. Isso a lei, né? Ela acusava e sentenciava à morte. Jesus jamais pregou a desobediência à lei e ao profeta. Pregou sim sua obediência enquanto ela durou. Entretanto, tampouco pregou a observância dela depois da entrada em vigor do novo pacto da graça. Ele ensinou que, depois que terminar aqui a sua obra como Messias Salvador, voltaria ao céu e de lá nos enviaria outro guia para nos ajudar a andar no caminho de Deus, o Espírito Santo, não a lei. Não havendo em Jesus contradição alguma, esta afirmação a esses fariseus judeus deve estar hermeneuticamente sujeita àquela outra, expressada com maior abrangência, com a superioridade do propósito didático em relação à formação dos seus discípulos, ao dizer: a lei e os profetas vigoraram até João Batista, já anunciada a introdução da nova dispensação da graça. Se em Mateus 22, de 15 a 22, estivesse ele validando a exigência do dízimo sobre a igreja, então essa afirmação de Lucas 16 seria mentirosa, e em tal caso Jesus não seria nosso Salvador. Note, porém, que a igreja não existia nesse instante, porque o sangue do novo pacto não tinha ainda sido derramado. Depois do ministério de João Batista, seguiu-se o ministério da cruz, o qual Jesus daria o cumprimento daquela lei e nos traria o perdão pelo seu sangue, a reconciliação com Deus e assim a vitória sobre a morte de graça, isto é, sem preço algum para nós, os seus remidos. Dessa maneira, com a morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário, cumpri-la. Findava-se o ministério da lei para dar início ao ministério da graça, na qual andamos pela guia real, viva do Espírito Santo, e não por mandamentos escritos em papel ou em tábuas de pedra. É nesta realidade dispensacional que tropeçam esses baalâmicos, profetas de aluguel. Eles não percebem a diferença nas normas entre uma e outra dispensação. Não percebem as diferenças entre as condições e promessas contidas na aliança da velha e a nova aliança da graça. Quer dizer, eles não percebem a diferença, né, de uma para outra. São cegos guiando outro cego, guia cegos, que não percebem quais eram as coisas de Deus no tempo do Antigo Testamento e nem quais são as coisas de Deus nesse tempo do novo Evangelho, das boas novas, do reino de Deus em Cristo. As coisas de Deus no Antigo Testamento eram uma coisa. As coisas de Deus na nova aliança é outra coisa. Se Deus pedia dízimo do povo de Israel nos tempos da velha aliança, é claro que esse povo tinha que dar a César o tributo que César exigia. E a Deus o dízimo e as demais coisas que ele exigia dos judeus através da lei, né? O dízimo lá era para os judeus e eles tinham obrigação de pagar, de devolver
os dízimos lá para o templo, para a casa do tesouro. Ele exigia dos judeus através da lei. Nós nunca contestamos isso. Mas agora, depois da redentora obra da cruz, na nova aliança da graça, os cristãos estamos mortos para essa mesma lei, mediante o corpo crucificado de Cristo. E sem qualquer uma das exigências desta lei, Deus nos deu a mais completa, perfeita e eterna salvação para o nosso espírito, mente e corpo, gratuitamente, né? Quer dizer, grátis, sem dízimo, sem devolução, sem penitência ou sacrifício nosso. Isso os fariseus não compreendem, e nem tampouco os mercenários. E é por isso que eles tropeçam nas palavras de Jesus. E o tropeço de algum deles é tão absurdo que chega até a concordar, sim, que no princípio da caminhada cristã, ou seja, na hora da conversão, tudo é de graça. Mas daí em diante, afirmam eles, o convertido tem que começar a pagar os dízimos. É o absurdo de que acusava Paulo a alguns dentre os Gálatas, cobrando-lhes: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vos outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois ainda insensato que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Gálatas 3, versículo 1 a 3. Mas é claro que, se na aliança da graça o cristão é advertido pela palavra do Evangelho que querer se justificar perante Deus mediante o seguimento das ordenanças da lei significa separar de Cristo e decair dessa sua graça salvadora. Gálatas 3, verso 10 e Gálatas 5, verso 4. Então, o que é de Deus para o seguidor de Cristo não pode ser nem sequer uma vírgula ou um tio das exigências da lei. Pelo contrário, passa a ser o pecado querer se justificar perante Deus ou se pôr em paz com Ele mediante a obediência à lei do dízimo, porque isso implica em desprezo ao pleno e suficiente sacrifício da vida de Jesus Cristo como substitutiva propiciação pela nossa. Se no Evangelho diz que os que continuam a estar debaixo do regime da lei permanecem sob o estigma da maldição em que nasceram, Gálatas 3,10, é que Cristo veio para nos libertar desta maldição da lei. Então é impossível que o de Deus, nessa época da graça, ou dessa época cristã, seja permanecer em qualquer exigência da lei do Sinai, a qual, entre muitas outras ordenanças, pertence também a do dízimo. O que é de Deus nesses tempos da aliança da graça? É a nossa própria redimida vida, toda ela espiritual e corporal, oferecida a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável. Você pode confirmar isso em 2 Coríntios capítulo 5 e verso 15 e Romanos capítulo 12 verso 1. Para sermos santos, também vivo do seu Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6 verso 19 a 20. Isto nada tem a ver com dízimos e oferta, mas com um coração realmente convertido, conforme muito bem compreenderam os autores sagrados do Evangelho ou da Boas Novas em Hebreus capítulo 10, versos 5 a 10 e 1 Pedro
capítulo 1, do versículo 18 ao 19. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e te iluminará a luz de Cristo. É o brado apostólico para você, amado irmão. Não se deixe envolver tão facilmente pela baba do erro. Sacuda das suas costas o peso dessas imposições colocadas sobre os seus ombros com os argumentos torcidos dos dizimeiros. Dízimo não salva ninguém. Pagar o dízimo na realidade é pecado. Quando quem o faz pensa estar em paz com Deus e por esta obra. Você quer ver como na realidade é outra? Bem diferente da qual eles nos mostram nas suas montadas televisivas e radiais? Note que Jesus respondeu àqueles fariseus: dai a César o que é de César. Você sabia que esses mercenários, dizimeiros, que se dizem tão obedientes à palavra de Deus, não obedecem essas ordens do Senhor Jesus? Vocês sabiam que eles sonegam o tributo de César? Quando sonegam os impostos devido ao governo dos seus respectivos países? Se você não for uma pessoa muito desinformada, lembrará quantas vezes já leu nas revistas e jornais nacionais a respeito de inúmeros processos que correm contra as denominações desses cobradores de dízimo. Nós temos alguns desses exemplares guardados, cujos artigos não quisemos incluir ou não queremos falar aqui, apenas para não sermos tão faltos de ética, como eles dizem que somos. Esquecido de que falta de ética é roubar o salário do pobre, principalmente quando isto é feito em nome de um Deus que nada nos cobra hoje pelas suas bênçãos. E não são processos por causa de centavos, mas por causa de milhões. Em um dos casos aqui bem conhecido, por causa de centenas de milhões, e não pode alegar serem coitadas e inocente vítima da Receita Federal, porque acertaram um acordo para pagar, em um dos casos, mais de 300 milhões, quando o real ainda valia mais do que o dólar americano. Ninguém faz um acordo desse tamanho se está sendo roubado pelo governo. Com o dinheiro do dízimo, eles também abrem empresas tão mundanas como qualquer outra das quais existe no mundo inteiro, de mãos dos incrédulos, e aplicam no mercado financeiro mais sujeito, especialmente em alguns paraísos fiscais, como a Ilhas Caimã, por exemplo, com a desculpa de que é para fugir dos altos impostos do nosso país. Quer dizer que o elevado tributo que César cobra, tudo isso para não dar a César o que é de César. E depois continua pregando e dizendo-lhe: obediente, servos do Senhor Jesus. Mas que obediência é essa que não dá a César o tributo ou imposto que é de César, como Jesus disse ali num tempo em que as tais exigências tributárias era até mais pesada do que hoje? Isso simplesmente não é obediência. É apenas fingimento. Fachada. Fachada como túmulos caiados
que falavam Jesus, que por fora são branquinhos, aparentando pureza diante dos homens, mas por dentro estão cheios de podridão e mau cheiro. Aparentam ser exemplo de obediência à Bíblia, mas na realidade são meros farsantes, desobedientes à palavra das boas novas, que também em Romanos 13, verso 1 a 8, ordena. Olha o que Paulo fala aqui. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. E temor é do temor da punição, mas também para dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos que